Primeiro, trabalhar com a verdade, né? Não adianta querer esconder nessas situações. Então, eu procuro ser bastante realista nesse aspecto. E tive a condição de colocar de que no primeiro tempo, depois dos 15 primeiros minutos, a equipe esteve abaixo do seu padrão normal. Na emocionante noite de estreia na Libertadores, o Flamengo enfrentou uma batalha épica contra o Milionários, sob os desafios implacáveis da altitude em Bogotá, Colômbia. Logo após o jogo, o técnico Tite deu uma entrevista coletiva acompanhado de Bruno Henrique e falou de pontos positivos e negativos sobre esse confronto. Fique agora com a coletiva do técnico Tite. Tite, aqui reto. O Milionários apresentou um bom jogo no primeiro tempo, eles por pouco não fizeram gol, né? Teve bola na trave e tudo. Mas o Flamengo teve a chance capital fazendo gol numa penalidade, ficando com um homem a mais. O que você achou que faltou para o Flamengo sair daqui hoje com uns 3 pontos nessa estreia da Libertadores? Boa noite. Boa noite. O futebol, às vezes, ele te apresenta diferentes etapas. Tivesse feito o Milionários o gol depois dos 15 minutos do primeiro tempo, que botou volume e criou oportunidades, principalmente em bolas alçadas pelo lado, nós estávamos com dificuldade em fazer esse bloqueio com os 2 atacantes centrais, e um erro, às vezes, excessivo de passes nossos, que não dava a condição de nós trabalharmos, acionarmos os homens da frente com a melhor qualidade. Até da altitude ela proporciona isso. A bola corre, ela foge, ela sai do teu pé, tem que ser um passe muito no pé. Voltou no segundo tempo, aí bem melhor. Aí, quando teve a superioridade, fez o gol. E aí, o futebol ele tem esses detalhes todos. Com o jogo dominado, com a possibilidade mais próxima de fazer o segundo gol, toma um contra-ataque, ou toma uma jogada individual, no cruzamento acaba tomando, talvez na única oportunidade de segundo tempo. Mas, no momento melhor, o Milionários no primeiro tempo não fez. Nós, no segundo tempo, fizemos e teve essa oportunidade que deu gol de empate. Sou eu? Tite, boa noite. Letícia aqui do Globo Esporte. Eu queria que você falasse um pouquinho da escala... Agora sim. Boa noite de novo. Queria que você falasse um pouquinho da escalação inicial que você levou a campo o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira e também o Vinha no lugar do Ayrton Lucas. Queria que você explicasse o porquê dessas mudanças e uma defesa que vinha sendo já tão sólida, se teve alguma questão por conta da altitude também para projetar a partida contra o Bolívar na próxima rodada da Libertadores. Nós viemos com 9 jogadores que tinham algum problema. 9. Do último jogo até agora, e nós tínhamos que fazer uma revisão. Eu não posso entrar com 9 jogadores, que algum sentido, com algum detalhe mais, até porque, e esse é o detalhe mais importante, nós temos jogadores e um plantel com muita qualidade. Então, quando tu tem a necessidade, que ela é clínica ou que ela é física, de um decréscimo, naturalmente tu tem esses grandes jogadores para poder participar. E aí entram-se os nomes que tu citaste. Boa noite, Tite. Boa noite, Bruno. Uma pergunta para o Bruno. Bruno, hoje o próprio Tite falou sobre a dificuldade da altitude, que a bola corre mais, às vezes foge do pé. Para vocês, jogadores, fica muito mais difícil para acertar passes. A gente tem aqui pouco mais de 2.000 metros e na Bolívia mais de 3.000 metros. Esse jogo, da maneira que foi, o resultado a gente abrindo o placar e depois acabando tomando empate, fica uma lição para o jogo contra o Bolívar, na Bolívia, quando o Flamengo vai enfrentar uma altitude ainda maior e provavelmente uma dificuldade ainda maior por conta disso? Acho que nossa equipe suportou bem a altitude, tivemos erros de passe, onde você tem que calibrar o pé, como o professor fala, né? E acabou onde a gente, em diversas vezes, errou o passe pela altitude, mas serve de lição, porque lá é bem maior e a gente tem que estar mais calibrado no pé, na frente, atrás, para a gente poder fazer um grande jogo lá e sair com a vitória. Tite, quem acompanha a sua carreira sabe que em momentos assim, quando o resultado no fim da partida não é exatamente o que parecia ser o que iria acontecer e o que vocês desejavam, você sempre tenta tirar algo de positivo do que aconteceu em campo. Hoje, o que seria de positivo para a evolução desse time na sequência da temporada? Primeiro, trabalhar com a verdade, né? Não adianta querer esconder
nessas situações. Então, eu procuro ser bastante realista nesse aspecto. E tive a condição de colocar de que no primeiro tempo, depois dos 15 primeiros minutos, a equipe esteve abaixo do seu padrão normal. Né? Por N fatores, mas ela esteve abaixo. Então, ela tem essa condição. Ela voltou bem melhor. Ela voltou bem melhor, fez o gol e merecidamente fez o gol. E botou um volume muito grande. Né? Botou um número de oportunidades, corrigiu aquilo que tinha de deficiência e botou um volume muito grande. E a bola, ela tem disso. Daqui a pouco, num erro, ou numa jogada individual do jogador que acabou com força, com ímpeto, teve a possibilidade. Mas ela tem, sim, aspectos de aprendizado, de evolução, de saber que, por vezes, tu tem que ter um passe mais curto, né? Para que tu mantenha uma posse de bola como calibrar melhor essa situação, e que são processos da equipe de evolução também. Buenas noches, profe. Buenas noches, Bruno. Bienvenidos a Colombia. Profe, opinión de Millonarios. ¿Qué opinión le deja a este Millonarios que en el primer tiempo tuvo varias oportunidades para adelantarse? Y Bruno, el tema de la altura. ¿Cómo sintieron el tema de la altura a lo largo de los 90 minutos? Sobre todo usted que hizo un gran despliegue físico a lo largo del partido. Gracias, obrigado. Olha, o time do Milionários o tempo todo, bola alçada, onde eles tinham jogadores menores, mas um cabeceio muito bom. E a gente suportou bem as bolas aéreas. E conseguimos suportar bem a bola aérea e acabamos tomando um gol por baixo. Mas a gente imprimiu um ritmo muito forte. Fisicamente, a nossa equipe aqui na altitude foi muito bem. Então, como eu falei, serve de lição para a gente acertar os passes, calibrar mais, para a gente ir para o outro jogo e vencer. Bom, mas é um Flamengo que leva o seu primeiro gol com um time titular. O Tite com um jogador a mais a partir dos 20 minutos do segundo tempo e ainda assim sofrendo, Mari. Sim. Você também achou a palavra decepcionante para essa partida ideal? Sim. Boa noite, amigos. Boa noite, fã de esportes que nos acompanha. Eu acho que o empate ele é aceitável, não fosse o desempenho do Flamengo. Eu acho que tem maneiras de você empatar e você comemorar um ponto na altitude. É válido. Mas o Flamengo, ele não jogou para empatar. O Flamengo, ele jogou para perder a partida. Assim, ele termina o primeiro tempo com 3 finalizações. E eu acho que tem estratégias para você jogar na altitude. E eu acho que o Flamengo, ele aceitou de uma forma muito passiva as condições impostas pelo Milionários. Porque não foi um jogo acelerado. Sim. O Flamengo, ele não precisou correr atrás da bola. A gente já viu o time brasileiro se desgastando. O Flamengo, ele nem se colocou nesse momento de desgaste, assim. Eu acho que o físico pesou, como o André falou, em determinado momento ali, mas foi um Flamengo muito permissivo, assim, aquele lado esquerdo, tanto que quando o Tite mexe no intervalo, ele corrige essa questão do lado esquerdo. Eu acho que faltou também entendimento por parte dos jogadores referente a essa partida. O Cebolinha não jogou bem, o Vinha, por muitas vezes que teve uma oportunidade muito boa, por vezes ele fechava por dentro e o lado esquerdo sobrava muito. O Igor Jesus também não recompunha por ali. Então o Alan entra e corrige essa maneira defensiva do Flamengo e ajuda também lá na frente. O Arrascaeta muito sozinho na construção das jogadas ali, tanto que o gol sai no momento em que tem uma aproximação maior com ele, pro lado do Pulgar, mas eu achei que a estratégia de jogo do Flamengo não funcionou. Assim, na verdade, eu não consigo nem te dizer qual foi a estratégia, porque eu achei um time tão permissivo que faltou muito do Flamengo hoje. Acho que a gente vai falar muito, e assim, outros companheiros também, na hora de analisar a atuação do Flamengo, na ausência do De La Cruz, né? Sim, ele sentiu uma febre, né? Antes fica doente. Está doente, não pode jogar, não adianta a gente nem, como seria? Não dá, não é uma questão de, o jogador tem uma lesão, será que dá para jogar ou não dá? Não, o cara tá doente, não tem como, né? E ele é uma presença nesse time do Flamengo muito importante, porque ele cobre muito campo, ele marca muito bem, as tarefas defensivas que o Tite dá a ele, o Tite tem certeza absoluta que elas vão ser bem aplicadas e ele sai para jogar, porque ele tem muito fôlego, ele aparece no ataque, é um jogador muito completo. O Flamengo tem recebido do De La Cruz exatamente aquilo que ele imaginava quando fez essa contratação. A ausência dele é um problema,
E é um problema que hoje o Flamengo não conseguiu resolver. Mas eu não sei se dá para a gente atribuir o mau jogo que o Flamengo fez à ausência de um jogador só, e no caso desse jogador, por mais importante que ele seja.